O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregaram no Congresso o pacote de medidas para a área. O conjunto de ações foi entregue no gabinete do presidente do Senado e, portanto, também do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do DEM. Além de Guedes, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também acompanhou o Bolsonaro. Entre as propostas estão mudanças no chamado Pacto Federativo em fundos públicos e nas regras das contas públicas. Jair Bolsonaro fez questão de pontuar que o Executivo e o Legislativo têm mais coisas em comum, abre aspas, do que sonha a vã filosofia, fecha aspas. Segundo o presidente, as mudanças ajudarão estados e municípios. Tem um vídeo aí, Robson, pra gente? Eles lá embaixo, né, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. Pois bem, para o ministro da Economia, Paulo Guedes, as medidas podem garantir um aumento de cerca de 500 bilhões de reais nas verbas de estados e municípios durante os próximos 15 anos. Solta o play aí de novo, Robson. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança, tudo que o presidente durante a campanha propôs. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já deve dar prosseguimento ao projeto. O objetivo dele é reunir os senadores para definir a tramitação das medidas econômicas. Tem mais um vídeo aí com uma fala do presidente do Senado? Recebemos o documento, lógico que agora há um segundo passo e a gente já está convidando para amanhã uma grande reunião com todos os senadores, se for possível a presença dos 81 senadores, será importante para a gente recepcionar oficialmente esse documento e avaliar com os líderes partidários qual a tramitação nós daremos a essas matérias. Importante ressaltar que o presidente Jair Bolsonaro espera aprovar essas medidas até meados do ano que vem. Paulo Guedes também criou o Conselho Fiscal da República, reunindo a cada 3 meses os presidentes da República, da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e do TCU. Eu vou abrir agora a roda com o Constantino. Diga lá, Constantino. Olha, Silvio, muito boa notícia, o projeto é muito bom. Em uma palavra, federalismo, descentralização de poder e recursos, uma promessa de fato de campanha do presidente Bolsonaro. Mais Brasil, menos Brasília, esse era um slogan que ele repetia. E o seu ministro Paulo Guedes apresentou de fato aí um projeto amplo de reforma do Estado que tem esse objetivo, né? Esse fio condutor. É muito difícil executar tudo, é óbvio que tem alguns bodes que foram colocados na sala que dificilmente vão ser aprovados. Por exemplo, extinguir municípios com menos de 5 mil pessoas e incapazes de ser autossuficiente, tudo mais. Isso aí, ainda mais em ano eleitoral, é muito difícil imaginar que vá adiante. Mas, em linhas gerais, é um projeto muito bom, com 3 PECs que precisam ser aprovadas, né? O Davi Alcolumbre foi uma reunião ali simbólica muito importante da concertação entre poderes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, elogiou muito o presidente Bolsonaro, disse que ele estava na casa dele, ele podia estar agora no Poder Executivo, mas ele por natureza, um deputado, e encheu de elogios o presidente. Ao mesmo tempo, houve um respeito muito grande por parte do Executivo, inclusive do ministro Paulo Guedes, que já levou um projeto que previamente passou por algum processo político já, né, inclusive para ter mais chances de avançar na Câmara e no Senado. Então, tudo nesse aspecto muito positivo. Estabilidade do emprego, a questão ali do gatilho de emergência para poder congelar gastos de funcionarismo público também fazem parte. O ministro Paulo Guedes chegou a falar que servidor público que é filiado a partido não é servidor público, mas militante, né, dando a entender que em cargos de função de Estado não caberia exatamente isso. Já é uma questão que vale para o judiciário, por exemplo. Você não imagina um juiz filiado a um partido, né? Então, ele quer levar isso adiante também como uma forma de limpar um pouco o serviço público, o Estado brasileiro, desses apaniguados que estão ali com outros interesses que não servir de fato a essa função. Tem a questão da privatização, que foi levada junto. A Eletrobras vai ser colocada aí para passar pelo Legislativo e o governo quer abrir mão do controle sem necessariamente vender um bloco de controle e sim pulverizar
o capital no mercado, o que é muito interessante e foi feito pelo governo de Margaret Thatcher na Inglaterra, dar um gostinho de capitalismo, sem ser esse capitalismo de Estado, de laços, do capitalismo real, de mercado competitivo, dá um gostinho a inúmeras pessoas que podem participar disso por meio de instrumentos, de fundos e tudo mais. Tem essa questão dos fundos também públicos, 281 fundos que estão lá parados, e o Paulo Guedes adoraria ver esses recursos sendo usados para abater dívida pública, lembrando que a dívida está em 80% do PIB, isso é insustentável. E aí vem ao que eu queria falar para fechar. O ministro Paulo Guedes falou muito em cultura fiscal. Ele usou uma comparação muito inteligente com a questão monetária. Ele diz que há uma cultura monetária no país, porque fomos visitados pela hiperinflação, mesmo sem existir uma lei que de fato amarre as mãos do Banco Central. Por exemplo, ele sequer é autônomo por lei hoje em dia no país. Não existe uma independência legal do Banco Central como existe em vários países desenvolvidos. Por outro lado, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, tem uma lei boa sobre isso, mas não há a cultura da responsabilidade fiscal, da austeridade. E, portanto, a lei não é cumprida e nada acontece. Então, essa questão do Conselho se reunir, usando os diferentes poderes e tudo mais, é para ir tentando incutir no país essa questão, e especialmente nos representantes da política, né, essa mentalidade de responsabilidade fiscal, de cultura fiscal, de olho nas próximas gerações e não só nas próximas eleições. Ou seja, em todos os aspectos, é um projeto de descentralização de poder, princípio de subsidiariedade, levar para mais perto de onde está o cidadão, o pagador de impostos, o serviço público, né? E vai à contramão, inclusive, de uma denúncia que muitos fazem ao governo Bolsonaro de centralização de poder num projeto personalista, culto à personalidade, totalitário e autoritário, né? É o contrário. Esse projeto que foi aí apresentado é um projeto de levar para estados e municípios os recursos e o poder decisório e não concentrá-lo na União. Aplausos para os envolvidos. Muito bem, Bruno, antes do seu comentário, da sua análise, quero aqui lembrar que nós tivemos uma pequena instabilidade no YouTube, mas já está restabelecida a nossa transmissão. Você pode ir lá em jp.com.br/pingos nos is. Então, segue você, Bruno. Pois com esse pacto federativo, com esse conjunto de ações, haverá mais dinheiro para municípios e estados. O que é a coisa mais óbvia, usando novamente a expressão do grande Nelson Rodrigues, o óbvio ululante. O sistema atual, dentro do qual toda a riqueza produzida nos municípios, nos estados, toda a riqueza é drenada para os cofres da União para depois ser redistribuída, não faz o menor sentido. Agora, o que se pretende aqui é retomar ou adotar, melhor dizendo, uma situação mais racional do ponto de vista econômico e político. Agora, significa também outra coisa. Mais dinheiro nos cofres dos municípios, dos estados, significa maior responsabilidade. Então, gestores públicos dos municípios, prefeitos, governadores, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas terão mais poder para administrar, terão mais de recursos, terão mais poder, mas também terão mais responsabilidades. E é bom que as sociedades, as comunidades locais tenham noção desse fato, porque terão legitimidade muito maior do que já tem hoje para cobrar a administração, a gestão desse dinheiro e melhorias. Porque hoje, prefeitos e governadores ainda têm uma certa desculpa que em alguns estados isso pode soar esfarrapada e em muitos casos é de fato, de que não há dinheiro. Portanto, essa é sempre a justificativa. A partir desse conjunto de medidas, uma vez aprovado esse conjunto, não haverá mais isso, porque haverá dinheiro nesses municípios. Então, os gestores terão uma responsabilidade maior e, portanto, deverão ser mais cobrados. Só uns tópicos aqui, rapidamente passando aqui, Silvio e ouvinte, para vocês entenderem. Na parte do Pacto Federativo, ordem fiscal, programas e obras ganham previsão no orçamento, evitando que os fluxos dos recursos sejam interrompidos. Então, um problema permanente
permanente, que as obras começam e não terminam, ou são prorrogadas de forma eterna. Com isso aqui, termina esse problema. Leis e decisões judiciais que criarem despesas só devem ter eficácia se houver previsão no orçamento, que é o óbvio, Jesus. Mas isso não é respeitado nunca. Então, uma vez aprovado isso, terá que ter dinheiro no orçamento para que essas leis e decisões judiciais que criem despesas tenham eficácia. Aqui no Brasil, em tantos países, aqui a gente no Brasil também não tem o exclusivismo da desgraça. A gente é treinado a achar que nós somos os piores em tudo, que a gente nós somos o país que tem o pior em tudo, e não. Tem outros países que partiram da mesma desgraça em vários aspectos. Mas, de qualquer forma, tem uma frase do Thomas Sowell que eu acho que define muito bem esse aspecto, que é o seguinte: a primeira lei da economia é a escassez. A primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia. Políticos, legisladores e magistrados acham que o dinheiro vem do nada e podem criar leis criando despesas. Os magistrados acham que podem tomar qualquer tipo de decisão com impactos econômicos e não estão nem aí, achando que há dinheiro para tudo e não há. Portanto, eu citei aqui dois aspectos fundamentais que afetam o nosso dia a dia, de um conjunto muito bom proposto aí pelo Ministério da Economia. Agora fica a responsabilidade para o Congresso Nacional e eu espero, sinceramente, que deputados e senadores não desfigurem os pontos centrais desse bom projeto e assumam a responsabilidade de finalmente mudar por essa reforma essa cara desse Estado brasileiro que é o megatério, para usar a expressão do historiador mineiro João Camilo de Oliveira Torres. Eu acompanhei desde a entrega, foi um gesto importante. O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso Nacional, entregou as medidas. São 3 emendas importantíssimas, mas além do conteúdo de cada emenda, é o convite ao Congresso Nacional para repensar o Brasil, repensar o Estado. O ministro falou mais de 2 horas. O tema é empolgante e atrasado. Ninguém discutia isso. Durante a campanha foi discutido, mas antes ninguém falava. Os governos passam pelos estados, municípios e pela União e não discutem o próprio governo. Veja bem, Silvio, 45% dos recursos arrecadados pagam servidores públicos. Não pode. O custo total dos estados, municípios e a União, o custo total, é assim, proibitivo. É como, palavras do ministro, né? Se o Estado, de uma maneira geral, existisse para se pagar. O Estado arrecada para se pagar e não existe para o servidor, para o cidadão, para as pessoas que pagam o imposto, que é a lógica, é esse o processo natural. Quer dizer, houve uma invenção. Eu considero isso uma canibalização. Ou seja, o Estado dotou os servidores públicos de tamanha opulência que eles se transformaram em elite nacional, aposentadorias acima do teto de R$ 39.300. Mas não é só a aposentadoria, são salários altos, vantagens, estabilidades injustificáveis. Estabilidade para a carreira típica de Estado é necessário. É preciso ter estabilidade para o servidor que é policial, fiscal da Receita, que é juiz, promotor, carreiras típicas de Estado. Mas quando não é carreira típica, motorista, por quê? A origem disso está na Constituição, que era o medo de dotar o Estado ali de pessoas que poderiam chegar outro governo e substituir todo mundo. Por que não? O governo foi eleito pelo povo. O que aconteceu foi um congelamento geral, um congelamento independente de Estado. Se o Estado quebra ou não tem dinheiro para saúde, para estradas, não interessa. Tem que ter dinheiro para pagar salários e para pagar aposentadorias. Esta é a lógica. E aí vem o ministro e fala dos 3 Ds, né? A desburocratização, desindexação e descentralização. É a primeira vez que, de uma forma, vamos dizer assim, voluntária, um presidente da República decide transferir dinheiro, ou seja, rendas, para os estados e para os municípios.
E esse pacote, são 13 emendas constitucionais, ele visa muito, muito mesmo a saúde financeira dos estados. A prioridade é para a medida provisória que define ali a emergência. Como seria? O governador, o prefeito, ele chega à conclusão que está numa emergência fiscal, ele decreta emergência fiscal, que será analisada pela Câmara de Vereadores e pela Assembleia, no caso do Estado, que pode ser revertido. Então, é preciso ter dados para mostrar a emergência. Nesta emergência, não haverá progressão, ou seja, não haverá possibilidade do aumento vegetativo da folha de pagamentos. E mais, pode chegar à redução da jornada de trabalho, com a proporcional redução salarial, que o Supremo já negou com a atual legislação, por isso é preciso mudar. Então, veja bem, é um pacote que faz audacioso, que faz um convite ao Congresso Nacional. Vamos repensar o Brasil e vamos repensar o Estado. Olha, Bruno, e você tem toda a razão, e o Constantino também falou sobre isso. Constantino, antes de assinar essas medidas, o ministro Paulo Guedes conversou com líderes, conversou com os presidentes da Câmara e Senado, que aceitaram e disseram, mandem os temas. Agora vem a nova política, que é o seguinte, o Congresso que decida a opinião pública, que cobrem dos deputados e senadores. Só sei o seguinte, do jeito que está, não dá para continuar. Um Estado que se nutre, canibal, que arrecada e gasta em si mesmo, isso não é um país que ninguém queira morar, né? Muito bem, só reforçando para você que está chegando agora, acompanhando a nossa transmissão, não estranhe, eu, Silvio Navarro, hoje excepcionalmente substituo o Felipe Moura Brasil. Augusto Nunes também não está por aqui, porque os dois foram ao Prêmio Comunique-se, um importante prêmio do jornalismo brasileiro. Rodrigo Constantino, você estava balançando a cabeça aqui no meu retorno, você quer fazer um adendo, um complemento? Ou a gente passa para lá o da seguinte? Não, eu posso fazer um complemento, eu estava quase aplaudindo a fala do Zé Maria, muito boa. E é exatamente isso, alguns dados iam vindo à minha cabeça, eu posso estar errado aqui na vírgula, mas é uma aproximação. O governo arrecada 35% do PIB e gasta 40% do PIB. Desse gasto, 90% é mais ou menos engessado, 93% é engessado, sendo que mais da metade é previdência. E o resto é funcionalismo, quer dizer, virou um grande departamento de RH que arrecada de um lado e transmite do outro para uma casta de beneficiados, de privilegiados. Né? A dívida pública, como eu disse, 80% do PIB, quer dizer, a conta não fecha. E 70% da arrecadação concentrada na União. Aí faz com que os estados e municípios todos tenham que passar o chapéu, passar o pires, fiquem reféns do governo executivo. Quer dizer, um modelo todo invertido de pirâmide, né? Onde você concentra todo o poder lá em cima, vai distribuindo ao longo da cadeia e vai alimentando um bando de apaniguados no andar de cima do funcionalismo público. E o cidadão, né, a sociedade que paga a conta, fica a ver navios. Então, veja, a bola que foi colocada na área pelo incrível passe do Gerson, para usar uma metáfora futebolística com o meu Flamengo, foi perfeito o passe. Agora é o seguinte, tem que ter cobrança da população em relação ao Congresso. Concordo 100% com o Zé Maria, porque veja que eles, deputados e senadores, estariam agindo contra os próprios interesses da classe política, que é uma dessas beneficiadas. Então é fundamental agora existir uma forte atuação, campanha de esclarecimento e pressão em cima dos nossos deputados e senadores para que eles atendam essas demandas, esses anseios populares e chutem a bola que o governo e o ministro Paulo Guedes colocaram na cara do gol a gol. Isso é que está faltando.